E agora, né, vamos para a nossa última apresentação do dia, chamar a Priscila, que vai falar sobre o teu orientador, o professor Vanderlei. O professor Vanderlei está presente? Estava presente, né? Cadê o Vanderlei? Eu estou aqui, na moita, eu aqui. Isso. Estava procurando a tua foto, estava com a câmera ligada. Tá bom, então. Então, Priscila, vai lá. Você tem os seus 10 minutos, como a gente já está acostumado. Pode mandar ver. Agora, aí sim. Abriu. Isso, muito bem. Sim, dá para ver. Vamos lá, Priscila. 11h29, vou começar a contagem a partir de 11h30, tá? Então, de 11h30 até 11h40 a sua apresentação. Vai lá. Ai, gente, desculpa, tá? Já iniciando com as desculpas, porque meu computador deu um pane, ele não conseguiu ligar. Mas eu consegui agora e vamos ver se ele... Vamos lá. Então, como o professor Igor já me apresentou, eu sou a Priscila, sou bolsista do grupo, né, do grupo PET, estou no meu 5º período, tá, da Faculdade de Física, licenciatura, e meu projeto, né, junto com o professor Dr. Vanderlei Vitorino Silva, vai ser sobre o desenvolvimento do DNA e desenvolvimento do DNA, tá bom? Mas uma abordagem histórica e social, ok? É estranho um tema assim para uma aluna de física, mas eu vou explicar bonitinho para a gente entender. Bom, o cronograma, né, em partes, em linhas gerais, é que a gente vai ver um pouco da história, né, pesquisar um pouco dessa história do DNA, como ele surge, como ele foi descoberto, por onde, que pesquisa, a partir de qual pesquisa, né, ele foi descoberto e tudo mais. Ao longo do trabalho também, a gente vai ver, né, já no final, vamos ver também sua estrutura, né, como é a sua estrutura, como que foi, esqueci o nome, descoberta, né, a sua estrutura e tudo mais, a famosa foto 51, que nesse trabalho a gente vai entender como, né, o que é e tudo mais, a apresentação, né, tanto essa parcial como a final, e o nosso relatório final, né, o artigo. Passou. Ai, meu filho, não acredito. Ai, Deus. Passa, filho. E aí? Ai, obrigada. Bom, justificativa. A justificativa. Bom, a gente conhece, né, o DNA, a gente estuda, né, o DNA ali no ensino médio e tudo mais, mas, infelizmente, a gente tem só uma superfície, né, do que é o DNA, qual a sua estrutura, então a gente tem só um conhecimento superficial, né, então, nesse trabalho, eu queria trazer, né, ideia do meu orientador também, queria trazer a profundidade, né, a história dele, um conhecimento mais profundo, né, do que seria. O objetivo, né, é justamente, né, focar no desenvolvimento, né, dessa molécula, tá bom? Tanto na parte histórica, né, como já foi dito, e tanto na parte social, né, qual foi o impacto que a pesquisa teve, tanto, no caso, né, da época em que foi descoberto, ao longo desse trabalho também, né, o objetivo geral dele é justamente conhecer, né, tanto os seus pesquisadores, né, e seus pesquisadores antes e os seus pesquisadores depois. Sim, tem pesquisadores depois que vão aparecer injustamente não citados hoje em dia, né, mas é um trabalho bem extenso. Bom, a motivação é justamente essa, né, como eu disse, vão ter pesquisadores antes, né, com os quais eu vou falar agora um pouquinho, já que é um trabalho parcial, e vão ter os depois, certo? Que, justamente, injustiçados e tal, não citados nessa pesquisa, nessa descoberta, tá? E é uma das minhas motivações de fazer esse trabalho,
jogando assim por outro lado, pelo fato de eu ser mulher e tudo mais, e mulheres na ciência não são tão reconhecidas assim, então, ao longo do trabalho vai ser visto, né, que não é de hoje, é há muitos anos atrás que isso acontece, então, essa é a minha motivação, assim, geral, tá ok? Então, bom, começando, né, a gente vai começar com um pouquinho da história, né, do DNA, quem foi o pesquisador, quando foi e tudo mais. Bom, o DNA, ele foi descoberto lá em 1869 por esse pesquisador, esse bioquímico, o Johann Milcher, não sei se eu pronunciei certo o nome dele. Johann Milcher, tá bom? Priscila, mas como é que ele descobriu essa molécula? Como é que ele soube que era? Bom, até então, ele não soube o que era, tá? Ele não soube se era uma molécula de transferência de dados ou algo do tipo como a gente conhece hoje. Não. O que ele descobriu foi... Da onde, né? A partir de quê? Foi do pus. O pus mesmo que surge ali quando a gente se fere e tudo mais. Então, fica aquele líquido viscoso branco, né? Então, aquilo ali é o pus. Então, a partir daquela amostra, né? Ele com faces... como é que eu posso dizer? Enfim, ele pegou a amostra... Meu Deus. Tá. Ele pegou uma amostra, né? Uma pequena amostra desse composto e descobriu que nele existem, né, núcleos grandes, né, incrivelmente grandes, a ponto de ser fácil de isolar, tá? Ser fácil de isolar do citoplasma. Vamos lá. Johann foi aluno de Ernst Felix, tá? Ernst Felix foi um dos pesquisadores da hemoglobina, né, dos glóbulos vermelhos do sangue, e tá. E como eu disse, até então, como eu mencionei, né, até então não se tinha o conhecimento, tá, da estrutura tridimensional dessa molécula, ainda era muito uma coisa bem primitiva, digamos assim. Bom, aqui a gente vê um pouquinho do que o Milcher, né, fez na época. Pegou uma amostra do pus, né, ele isolou do citoplasma e ele pegou esse núcleozinho que, como eu disse, né, como eu mencionei, são consideravelmente, ele concluiu que são grandes, então ele conseguiu isolar esses núcleos, tá? E a partir deles descobrir... Desculpa minha garganta. E a partir deles, tá? Descobrir uma molécula que tem, né, compostos ácidos e afins. Ok, continuando. Tá. Enfim, tá. Continuando, ali em 1880, Albert Kossel também, tá? Bioquímico. Albert Kossel, ele vai demonstrar que a nucleína, sabe o que é nucleína? Bom, nucleína, Milcher fala um pouco de que nucleína, ele vai ser um composto, tá, constituído por moléculas grandes, ok? Por moléculas grandes. Então, o Albert Kossel, ele vai concluir que a nucleína, que a nucleína, ela vai consistir, ela vai ser constituída, tá, de bases azotadas, ou bases nitrogenadas, enfim, bases azotadas, ok? No caso, bases ricas, né, em azoto, ok? Componente dessas bases. Minha garganta. Então, lá em 1890, Richard Ettman, esse carinha aqui, tá? Esse também pesquisador bioquímico. E para ressaltar, Richard foi aluno, tá, de Milcher, ok? Bom, Richard, ele vai comprovar
a natureza ácida, ok? A natureza ácida desse composto, no caso, né, do nosso DNA, por assim dizer. Continuando, então. Então, ali no princípio, tá? Só para conhecimento geral, a partir desses cientistas, né, tanto Richard como Milcher, enfim, que tiveram essas suas teorias comprovando com experimentações e tudo mais, foi inúmeras investigações, tá, que ocorreram. Eu vou passar um pouquinho do tempo, tô vendo. Foi inúmeras investigações a partir disso, o porquê que fizeram isso. Você já está no limite. Vou passar um pouquinho do tempo, um pouquinho mesmo. Enfim, foi inúmeras investigações, tá, que ocorreram a partir do descobrimento, tá, em degradação ali do ácido, tá, como eu falei, um composto tá constituído de bases azotadas. Esse azoto tem componentes ácidos, então houve investigações sobre isso, né, resultando ali no que a gente pode conhecer hoje, tá, nas bases nitrogenadas. Tudo bem? Então, para ser mais rápida, que eu já estou no limite, ali no princípio do século 20, mais ou menos, esse pesquisador aqui, também bioquímico, o Levin, não sei pronunciar o nome dele, tá? Ele conclui, na verdade, que o componente básico, tá? O componente básico dos ácidos nucleicos, como eu falei. Ai, minha garganta está doendo. Tá. Os componentes básicos, né, do ácido e tudo mais, ele vai ser composto por uma unidade, tá, à base de azoto, né? Vocês estão ouvindo muito a palavra azoto, mas, enfim. Componente base, né, azoto, tá ligado a uma pentose. Então, ele vai, né, com esse composto, com essa mistura, ele vai descobrir o nucleotídeo. Tudo bem? E Avery, tá? Oswald Avery, desculpa. Ele vai concluir que o DNA, ele vai ser uma molécula de transferências de características, de informações, né? Características nossas, características físicas, tá? Então, Avery ali, na sua época, ele vai propor que o DNA vai ser uma molécula de transferência de dados. Eu estou passando muito do tempo. Priscila, você já estourou o tempo em 2 minutos. Se você puder condensar isso aí, por favor. Tá bom. Então, só para correr, Linus Pauling, tá? Diagrama de Pauling, todo mundo conhece. Ele vai descobrir outras proteínas, tá? Que tem por bases ácidas e tudo mais. Chargaff também. Desculpa, gente, me garganta. Chargaff também, eu não sei se estou falando muito bem o nome dele, vai descobrir, né, os arranjos das bases nitrogenadas, ok? Que as bases nitrogenadas, né, do DNA, que vão variar ali um pouco. Então, para correr, eu coloquei um pouquinho do que seria o DNA, né, para ter uma introdução. Então, o DNA, ele vai ser constituído por 2 fitas, tá? Fitas entrecruzadas, como a gente conhece, que vão constituir a parte externa dessa molécula. São constituídas de cadeia de fosfato e de açúcar, e temos as bases nitrogenadas, que são a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Aqui a gente tem uma imagem mais ou menos do DNA, como ele seria, né? A sua estrutura, no caso. E aqui são as minhas referências até aqui do trabalho. Tive que correr um pouquinho, porque o tempo já era. E é isso. Tudo bem. Obrigado, Priscila. Vou passar a palavra para a professora Silvina. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Bom dia, professora. Bem, eu vou fazer minhas considerações. Deixa eu ver por onde começar, certo?
Bem, a primeira que eu vou fazer é a seguinte: eu achei da sua apresentação que você teve uma linguagem muito informal. Apesar de eu entender que você está em casa, tipo, está com seus colegas e tudo, mas eu achei que na sua apresentação você deixou, assim, muita coisa, sabe, assim, nomeava algo e dizia, tudo bem, e deixava ali, entende? E se você tivesse, sei lá, se fosse defesa da TCC, não sei se não estaria muito bem visto, certo? Eu acho que você tem que melhorar a linguagem da sua apresentação, certo? Apesar de estar com colegas, você está num ambiente formal, certo? E talvez, eu chuto, tenha sido o fator nervoso de você estar com um computador que não conseguia acessar e tudo mais, mas eu acho que aí você não soube aproveitar a oportunidade que você teve, porque você consultou se podia apresentar no dia seguinte, te foi dada a oportunidade de sim, e depois resolveu fazer assim com nervoso e com tudo, né? Então, talvez isso, né? Ver se você está bem para a apresentação, certo? Porque eu acho que te comprometeu bastante. Que mais? Em relação ao título que a gente recebeu no cronograma e o título que está na apresentação é bem diferente, certo? O título que está no cronograma, que foi repassado para a gente, diz Física Moderna e Contemporânea, no ensino de física através de abordagem de história e filosofia das ciências. Eu achei que ia ouvir qualquer outra coisa, né? E aí você entrou com DNA, e aí digo, tá, pode ser, entra a física contemporânea e tudo mais, mas talvez, não sei como é que foi isso, se você mudou depois, se o projeto já tinha esse nome de DNA, como é que foi isso? Pois é, professora, tá diferente, mas assim, o tema é correlacionado, desculpa. É correlacionado. Ai, bem, a isso me refiro com a sua linguagem informal, entende? Sim. Eu tô tentando falar de um jeito normal, mas é porque eu fiquei tão nervosa, não sei, e acabou que eu não consegui. Mas, enfim. Bom, como assim é correlacionado? Já que a gente vai... o tema, no geral, do projeto, né, é física contemporânea, moderna e contemporânea, então eu trouxe, né, tanto eu como o meu orientador, a gente trouxe a parte... Tanto que eu falei que do DNA a gente não ia aprofundar a parte técnica e tudo mais. Era mais a parte histórica, né? Como surgiu e como foi descoberto. E a parte social, que é já do meio do trabalho final. E a física, como é que a física, né, tá dentro de tudo aí, é justamente isso. É a gente usar tanto a biologia para entender que a física também está em diferentes áreas do conhecimento, certo? Então, no caso daqui, a gente pode colocar, né, como a física ela é a ciência, né, que vai estudar tudo ao redor, todo o que é em matéria, movimento e tudo mais. Então, aqui a gente tem a física como o ser humano. O ser humano, o corpo humano é feito, né, constituído de matéria, tem seus movimentos, então a gente tem ali a física presente nesse sentido, né, no caso até aqui do trabalho. Então, não está totalmente errado no cronograma que vocês receberam, mas na hora de colocar um tema mais específico, eu colocamos, né, no caso, esse daí. Tudo bem.
Certo, eu acho que você deveria ficar com o outro tema, o outro título, na verdade, certo? O que fala de DNA, porque então a pessoa já chega sabendo o que você vai fazer, certo? Agora, do que senti falta na sua apresentação é da ligação com a física, porque você falou só de biologia mesmo, né? Aí eu ficamos esperando, né? Eu acho que justamente você disse, é importante destacar que a física está em tudo, inclusive no estudo de biologia e tudo mais, certo? Mas a gente ficou esperando e a gente não viu. E eu acho que esse é um problema técnico da apresentação em si, certo? Da apresentação. Você tem que conseguir mostrar o que você veio a fazer, certo? Você veio a mostrar que a física estava também naquele estudo de biologia, você tem que mostrar isso, você não pode evitar isso, certo? Talvez reduzir um pouco toda essa questão histórica, isso vai estar, sei lá, no artigo quando você escrever, certo? Mas o que você veio a mostrar, o final não apareceu na apresentação. Entendi. Bem, então, as sugestões são, deixa eu sintetizar então, as sugestões são essas. A primeira sobre o título do trabalho, a segunda é sobre a linguagem que você usa, tenta estar relaxada, certo? Você está com um tema que você domina, que já tem, sei lá, entre 4 e 6 meses que você está trabalhando, certo? Você ficou nervosa, você ficou sem água, traz uma aguinha do lado, certo? E que mais? E na estruturação da apresentação, certo? A apresentação, acredito, precisava de mais foco, a estrutura dela precisava de mais foco no que você queria mostrar para a gente, certo? Somente. Obrigada, professora. Obrigado, professora Silvina. Professor Marco. Bem, bom dia de novo, né? E acho que eu me junto muito à professora Silvina, que teve essas disparidades entre algumas coisas, né? Essa questão dos títulos me intrigou também, né? Porque justamente como ficou essa questão do DNA, eu fiquei, legal, né? Só pelo título já vende, assim, né? Vamos ver como é que funciona essa conexão. E aí, como ela comentou, não ficou muito claro, né? E aí agora eu pergunto, né? Como não apareceu muito na apresentação, e agora a gente também tem esse momento para discutir, qual é exatamente a motivação do trabalho? O que você está querendo fazer com esse trabalho exatamente? Bom, professor, o meu trabalho, a motivação real, assim, geral, né? Sim. Justamente eu colocar a conexão entre a física e a biologia. Certo. Como assim? Até aqui, né, eu só mostrei, como você e a professora já mencionaram, só a parte de biologia, só a parte biológica e tal. Mas o que eu queria com isso é justamente a gente entender primeiro, né, a parte biológica da situação, né? O DNA e tal, molécula, toda aquele assunto, toda aquela linha do tempo, né, como eu coloquei aqui. E, no caso, com os resultados, mostraria mostraria como, né, como foi, né, descoberto a estrutura, como a gente conhece hoje, né, como eu mencionei ali, a estrutura dele, que é espiraladas, fitas e tudo mais. Então, como aquela estrutura ali, ela foi descoberta, como se teve uma imagem daquela estrutura ali, e qual método que foi usado, aí entra também a física, né? Assim como entra na parte de estudos de matéria, movimento, entra na parte da técnica. A técnica que foi usada para que fosse visto, né, ali como é feito e tudo mais. Então, essa e também a parte, né, social. Justamente, o foco mais desse trabalho é a parte social. Por quê? Já falando do meio final do trabalho, vai ter, né, a pesquisadora, né, a cientista,
que usou tal técnica para descobrir, né, a estrutura, né, propriamente dita, desculpa, que é a foto 51 que eu mencionei antes. Então, vai ter a cientista que usou tal técnica para ter aquela foto ali, só que no meio do caminho ela não vai ser reconhecida, não vai ser bem vista. Então, essa parte social que eu também queria trazer. E, como eu mencionei também, mulheres na ciência não são muito reconhecidas, tanto naquela época como hoje, ainda, né? Não são muito bem reconhecidas, poucas são essas. Então, é mais isso que eu queria trazer nesse trabalho, até aqui também num todo. Então, percebe que parece que teve de novo uma disparidade entre o vídeo e o áudio, né? Mas percebe que essa pergunta é importante porque percebe que agora você deu todo um ângulo para o seu trabalho, né, que é justamente como você comentou, é explorar essa técnica específica e o trabalho desse cientista específico, né, e a inserção disso dentro, né, da sociedade, né, que tem essas questões justamente que você está comentando. Então percebe que tem um... Você não está falando exatamente do DNA, né, pela tua motivação, né? Percebe que tem esse ângulo aí, né? Você está querendo fazer esse processo ao contrário. Então, é importante entender essas perguntas da própria motivação e, como você falou, a questão dos objetivos, né? O objetivo geral e os objetivos específicos, porque eles são justamente uma primeira visualização da trilha que você vai percorrer, né? E justamente num trabalho parcial em que você está apresentando o que você quer fazer e qual é a proposta para atingir isso é crucial de apresentar. Então, isso é uma coisa que tem que estar clara, né? E foi uma coisa que faltou um pouco na apresentação, né? Então, é uma coisa que vai aparecer mais para frente, né? Porque, como você está no meio do caminho, né? Lá no final, você vai recontar essa história, né? E vai mostrar justamente, olha, o planejamento foi essa ideia inicial, que não deu muito certo por causa disso, mas aí a gente perseguiu essa rota, né? Então isso é uma coisa que tem que estar clara. Né? Acho que no mais é como a Silvina comentou, né? O nervosismo é comum, né? Não se preocupe que mesmo a gente hoje, eu vou falar mais por mim, né? Pelo menos eu até hoje fico um pouco nervoso, né? Mas tenha em mente que você está fazendo o trabalho. Né? Então, você tem absoluto controle sobre o que você está falando. Né? E isso tem que ser reconfortante. Né? Você é nervosa pelo seu próprio trabalho, né? É uma coisa que a gente tem que mitigar. No mais, eu fiquei feliz, né, com essa discussão. Né? Também espero ansioso pelo final da jornada. Né? É muito importante. Né? E muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, professora Silvina, professor Marco. Vou passar a palavra ao professor Vanderlei rapidinho, porque já são quase meio-dia. Vamos tentar fazer um fechamento, aí eu passo para o professor Lúcio e a gente termina. Bem, eu quero agradecer ao professor Silvina e o professor Marcos, estou de acordo mesmo. Aconteceu alguma coisa na apresentação da Priscila que me surpreendeu, não é o que ela tinha, a gente vem trabalhando no sentido de apresentação, e de fato, alguma coisa aconteceu, talvez o nervosismo dela, né, pelo fato do computador, aquela coisa toda, realmente ela poderia ter adiado, ou não ficou bem claro o objetivo durante a apresentação. Então, enfim, agradeço a contribuição, anotei a fala de vocês aqui, certamente eu e Priscila a gente vai sentar e conversar. Né, e na próxima apresentação nós iremos corrigir essas falhas. O trabalho da Priscila, só para arredondar bem, tem uma personagem, ela está trabalhando com a descoberta da dupla hélice do DNA, então ela está mais nesse início da parte da biologia, o DNA, essa descoberta, ela vem bem antes, mas ela não avançou muito, né, na apresentação dela. Então, a gente tem um marco aí na década de 40, que tem uma personagem, o DNA é apresentado na década de 40, a dupla hélice, e onde é que entra a física? E onde entra a personagem dela? A personagem da Priscila, na verdade, histórica, é a Rosalind Franklin. É uma jovem cientista, ela é química, ela vai se debruçar sobre as pesquisas sobre fazer imagens de DNA, ela vai usar a física, né, onde entra a física, seria uma área de fronteira biofísica, né, física aplicada à biologia, ao corpo humano.
No caso, a pesquisa é em difração de raios-x, né, a cristalografia, vamos assim dizer, de forma geral. Então, é na cristalografia que entra as pesquisas em física que vai possibilitar gerar essa imagem. Priscila, se você puder separar a foto 51, por favor, separa para a gente mostrar daqui a pouquinho, rapidamente. Então, a ideia é como esse trabalho, como o físico trabalhou, a Rosalind Franklin, para contribuir na formação dessa imagem usando difração de raio-x, né? Aí que entra o que a gente chama na área de ensino de física moderna e contemporânea, ou física do século XXI, vamos assim dizer, mas de forma mais geral. Tá certo? E aí ela não teve tempo para falar isso. Então, a gente está trabalhando nessa área de fronteira. Aplicação da cristalografia, da difração de raio-x para descoberta do DNA, da dupla hélice do DNA, formação da imagem, já tinha expectativa disso, e essa personagem ela vai ter um papel importantíssimo nisso. Ela, na verdade, que tem um papel primordial. Entretanto, essa descoberta, ela meio que foi negligenciada, colocaram a Rosalind Franklin de lado, e gerou o prêmio Nobel para 2 personagens, né? Pela descoberta do estrutura do DNA. Na leitura, a gente pega um diário de um desses personagens, que ganha o prêmio Nobel, e descobre, peraí, ele mesmo reconhece que ela tem um papel importante. Ele fala, peraí, que história é essa aí? Como é que é esse negócio? E ela não ganhou o prêmio Nobel, por quê? Aí que a gente vai trabalhar essas disputas de bastidores, né? São os conflitos que me chamam a atenção. Primeiro, a Rosalind era uma mulher. Ok, isso chamou a atenção da Priscila também, para mim também. A gente trabalha com essas questões, né, da mulher. Segundo, o que houve ali que ela não foi reconhecida, né? E outra, o pior problema de todos, a Rosalinda morreu com 37 anos. E essas descobertas, a gente descobriu, essas coisas vêm sendo tratadas agora, do papel fundamental dela. E aí a gente começa a entender como existem esses conflitos nessas coisas, dessas disputas científicas, não é a primeira, tem outros eventos da história da ciência, isso me chamou a atenção. E a Priscila descobrindo, quando ela foi atrás de fontes, realmente não tem muita gente que sabe sobre essas disputas, essa descoberta da Rosalinda. Outros personagens trabalharam da física, né, usando técnicas da física, que é a difração de raio-x, né. Não tem muitos, se fala muito no Brasil sobre esse evento. E aí a ideia da Priscila, né, que é a conversa que a gente tem, é justamente ela trazer esse resgate histórico, tá certo? Para a gente montar aí um panorama histórico, né, na história da ciência aí, também da filosofia da ciência, para a gente ver essas questões aí subjacentes. E uma proposta, a proposta é como é que a gente apresentaria esses fatos, primeiro ela trabalha com toda a história, e depois como é que a gente entraria para apresentar esses fatos e aonde? Para o ensino médio? A proposta, por isso que o título é genérico, eu já vou falar do título. Então, assim, a gente apresentaria para uma aula de graduação em que disciplina, né? E a gente está trabalhando essas questões, porque é interessante que, para além daqueles conhecimentos da física básica, a gente sempre tem da graduação, dentro dessas disciplinas a gente possa trabalhar essa temática, dentro da história da ciência, que é o que o MEF chama de uma abordagem integrada. Né? Então, isso aí a gente está discutindo. Então, essencialmente, o trabalho da Priscila é mostrar a contribuição da física e da Rosalind Franklin, por que ela foi negligenciada, que disputa foi essa, por que ela não foi reconhecida como prêmio Nobel. O prêmio Nobel não se dá para quem já faleceu, né? E, infelizmente, a gente resgata. Ela foi injustiçada. A história gera uma certa comoção quando a gente fala, caramba, essa mulher trabalhou dessa maneira, ela deveria também ganhar, não ganhou, né? E ficou escondido debaixo do tapete saindo muito tempo. A gente foi lá e levantou o tapete, está descobrindo essas coisas aí. Então, é um pouco isso. O título, concordo também, esse título é um título genérico, que foi uma apresentação para o PET, né, do projeto, ele já tinha sido modificado, mas apareceu no cronograma, concordo, professor Silvina e professor Marco, sobre essa questão, o título ela ficou genérico, né? Então, pronto, é um pouco que eu queria falar, só queria que a Priscila, por favor, mostre aí a foto 51, só para concluir, professor Igor, essa fala, né? Tudo bem. Só para a gente entender o que é, essencialmente, essa ligação entre a física. Então, assim, a Priscila vai usar a física e vai explicar o que é cristalografia, difração de raio-x, vem com todo esse arcabouço histórico lá ali, são áreas que deram prêmio Nobel, né, logo no seu início, ali no início do século XX, e aí como a física ela vem contribuindo para o desenvolvimento de diferentes áreas, né? A gente não pode falar a medicina avançou sem falar de física, né? Você não pode falar em ciências dos materiais e qualquer outra área ou sem a física estar presente, né? Então, assim, essa é a foto do que a Rosalinda produziu, né, que possibilitou enxergar aquele modelo idealizado da dupla hélice do DNA, que já vinha se trabalhando. Essa é a famosa foto 51. Essa aí é a estrutura da dupla hélice do DNA. Aí, o trabalho da Priscila seria interessante fazer, né, trazer tudo isso aí para eu estou pensando que ela trabalhe isso numa apresentação na graduação, né, numa aula, numa intervenção de aula, né, de uma disciplina, né, e aí, mostrar aí, essa é a dupla hélice do DNA, essa foi a foto que a Rosalinda
obteve, fotografia, a imagem que ela obteve com raio-x, né, que deu o prêmio Nobel aos 2 personagens, né, e aí, como é que você enxerga aí o DNA? E a Priscila tem esse papel também de mostrar pra gente enxergar o DNA e a dupla hélice do DNA. Então, é um pouco, fechando um pouco o trabalho dela, ela fez uma apresentação bem legal para mim, mas eu não sei o que foi que houve aqui, né, e talvez a explicação seja a questão do nervosismo, né, mas concordo, sim, ela falou muito mais do DNA, do que faltou a parte da física, como vocês falaram. Eu agradeço a contribuição de vocês e tenho certeza que corrigiremos esse acidente aí na próxima apresentação. Tá certo? Obrigado, gente. Obrigado, professor Vanderlei. Ficou mais clara agora a proposta. Vou passar agora a palavra para o professor Lúcio, que solicitou a fala. Diga, professor Lúcio. Bom, pessoal, as minhas contribuições são sempre da minha experiência, tá? Pode parecer meio, vamos dizer assim, contrária, né? Muito incisiva, mas é necessário entender certas coisas da estrutura institucional dos projetos de pesquisa, né? O projeto de pesquisa ele não pode ser, vamos dizer assim, submetido e depois modificado, né, nesse grau de intensidade. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Eu entendo como é que é o processo aqui. O professor Igor recebe preliminarmente os projetos de pesquisa e ele autoriza o projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa tem que estar muito claro que vai ser estudado, e os passos, e a justificativa, a problemática que se vai resolver, a justificativa, a relação com a literatura e assim por diante, objetivos e tal, né? A gente entende que isso acontece, tá? Mas é só para deixar claro para o aluno que está iniciando nesse processo, de que é um processo que precisa ser bem formalizado, né? Acontecem erros no meio do caminho. Eu lembro quando eu e o Marco estávamos escrevendo os primeiros PIBICs, que a gente não sabia muito bem como fazer, né, o projeto. Eram horrorosos. Até hoje, quando pedem para liberar os projetos, eu digo, não vou liberar, não, libera esses novos, né? Os antigos deixa para lá, bora queimar isso aí. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo no meio do caminho e a gente tem vontade de passar aos colegas. Então, primeiro, se tem um tema preliminar, tem que ser um tema claro que se ajuste ao que se tem de problemática e assim por diante. Por exemplo, Rosalina, né, a física e a cientista que foi esquecida pelo prêmio Nobel. Nesse caso, é um trabalho historiográfico, na história da ciência, não é um trabalho de ensino. Só aí ele já vamos dizer, aí a justificativa, a introdução da problemática vai ser justamente esse caso, e se ele é explorado pela literatura, né? Se você quiser, assim, e a questão se há ou não a discriminação. Veja, por exemplo, a foto do buraco negro não foi prêmio Nobel para os caras do buraco negro, e sim para o Roger Penrose, né, e os outros. Então, tem que ser, apesar de parecer um tema emocionante do ponto de vista da ciência, tem que ser um pouco mais neutro nessa questão da argumentação. Tem que ser uma argumentação firme, bem colocada, e não tão apaixonada assim, né, para que a coisa possa tenha valor científico. Se a questão fosse em livros didáticos, olha, isso não é abordado em livros didáticos, poderia ter um valor didático, a problemática muda, e aí você precisa introduzir esse outro tipo de problemática que está mais ligada ao valor didático. Eu não recomendo que um trabalho de extensão científica tente abordar muitas dimensões, porque isso perde um pouco o foco, então, da argumentação, mesmo porque a justificativa, tem que ser uma justificativa preliminar do estado da arte, e aí você vai embolar tudo, porque você precisa ir no estado da arte e dizer, olha, o livro do fulano de tal, o trabalho do fulano de tal, que falam sobre a história do DNA, e tem trabalhos que falam sobre a história do DNA, não acusam vamos dizer assim, não reconhecem um trabalho da outra, também não exploram a questão da física, e o físico precisa saber, por exemplo, que a área da física tem aplicações e podem trazer grandes contribuições para as outras áreas, e isso é importante. Então, você coloca tudo isso na sua argumentação, na sua problemática. E dentro do estado da arte, você tem que reconhecer que existem outros trabalhos que você vai estar contribuindo dentro. Eu vi aí em algum momento que não existem trabalhos sobre a história do DNA. Você pode dizer assim, olha, dentro do livro didático, que é um lugar diferente do estado da arte, né, a coisa é superficial, mas você não pode deixar de reconhecer que, se você colocar aí história do DNA, você vai achar vários trabalhos sobre isso. Então, não pode dar esse tipo de ratada. Então,
essa é a minha contribuição, e acredito que se pode até ressubmeter o trabalho para que não haja essa disparidade. Tá? Obrigado. Obrigado, professor Lúcio, pelas considerações. Dá só um minuto, professor Igor, as palavras assim. São quase meio de 10, né? Tá, vai lá, rapidinho, 2 minutinhos. O trabalho, né, da história da ciência, ele passa, sobretudo, sobre quem vai trabalhar com a área de ensino de física, nessa abordagem de história da ciência, passa, sobretudo, sobre, entre aspas, algo do historiador. Você não vai achar nada muito pronto, não. Muitas vezes você tem que traduzir uma fonte original. No caso, a abordagem, como eu falei do Matthews, como um dos autores mais famosos, que a gente chama de abordagem integrada, é justamente a gente trabalhar com a história da ciência. História da ciência requer revisão de literatura, fontes originais e tudo mais, e como a gente vai inserir essa história da ciência no ensino, né? No caso, a Priscila, ela vai fazer uma proposta, né? Ela não vai aplicar, mas a gente idealiza que no futuro próximo, como é que a gente entraria isso? Então, a gente não vai entrar em sala de aula nesse momento, porque primeiro ela precisa fazer esses levantamentos de dados, e no segundo momento desse trabalho mesmo, como é que a gente interviria em sala de aula e qual o nível, né, graduação, penso eu, como a gente poderia trazer essa contribuição, né, numa abordagem integrada. A abordagem integrada é justamente a história da ciência, sem deixar de dar o conteúdo, né, porque senão fica parecendo assim, ó, a história da ciência é uma coisa, no ensino, e o conteúdo é outra. Não faz sentido, né? Quando você fala de ensino, a gente traz essa abordagem integrada. Então, por exemplo, a gente pode usar a partir de cristalografia, eu não sei qual é a disciplina que a gente dá, acho que é física moderna na UFAM, né? Física 4, quando a gente trabalha de alguma coisa do átomo e alguma coisa que pode trabalhar de fração de raio-x aí, é onde entraria o conteúdo. A gente não fala, a história da ciência não é uma disciplina à parte. Pode ser? Pode, como existe. Mas na nossa abordagem, né, quando a gente trabalha aqui na área de ensino, a abordagem era integrada, né? A gente não separa, até aqui foi a história da ciência, agora vamos entrar no conteúdo. Não, os dois vêm dialogando, né? Então é um pouco isso que é interessante só falar um pouco sobre Física Moderna 2 e Estado Sólido 1. Pronto, excelente para a gente trabalhar essa temática, né? Então, um pouco só para esclarecer, senão fica meio confuso. Para algumas pessoas podem achar que história da ciência é alguma coisa de memorizar data, não sei o que, a parte. Não, deixa essa parte. Bom, agora vamos entrar aqui em temas de física moderna e estado sólido, né? Não, agora esquece a história da ciência, porque aqui é outra coisa. Não, justamente, e só para deixar claro, quando a gente trabalha conteúdos de física, seja na graduação, no ensino médio, a gente está lidando com eventos diários da história da ciência. Não nessa abordagem, porque é sistematizado na forma matematizada, que é apresentada, nos diferenciais, integrais, seja o que for. Mas os eventos históricos estão subjacentes ali. Ali a gente só está procurando resgatar esses eventos de forma mais clara, a fim de contribuir uma visão melhor, acredito eu, né, sobre aquela temática. É um pouquinho só isso, só para fechar um pouco da história da ciência. Mas agradeço ao professor Lúcio, a professora Silvina e ao professor Marcos, está todo anotado todas as observações, peço desculpas pelas falhas aí, serão corrigidas. Acontece. Obrigado, professor Vanderlei, professor Lúcio, pelas considerações, realmente são muito importantes. Com certeza, aquilo que de repente não estava direcionado agora estará, e a gente vai ter uma apresentação final, com certeza, de alta qualidade. Tá bom? Então, agradeço as contribuições dos membros da banca, professor Marco, professora Silvina. Extrapolamos um pouco o tempo, estava previsto para terminar 11h10, são 12h12, a gente passou um pouquinho da hora, mas pelo menos a gente conseguiu ouvir um pouco todos os orientadores, né? Tivemos um pouco de tempo para poder ter comentários de outros membros, né? Principalmente o professor Lúcio, que já passou de banca mais de uma vez, então ele tem muito a colaborar também. Então, agradeço a participação de todos, acredito que essa horinha a mais serviu só para somar, né, a todo o desenvolvimento do nosso evento. Amanhã nós daremos continuidade ao evento, começando às 8 da manhã, pelo mesmo link, né, estaremos todos aqui. Amanhã está previsto para terminar umas 10h30, então caso a gente extrapole um pouco, aí a gente tem tempo de sol para poder extrapolar, né? Então, agradeço ao professor Marco, professora Silvina, mais uma vez. Bom resto de dia para vocês e amanhã a gente se vê. E obrigado a todos os outros presentes. Não esqueça, amanhã estamos aqui novamente. Até mais, obrigado. Até mais.